O Sidney Piranga é da Solar Plus. Ele vai falar então sobre as normas de aterramento de usinas fotovoltaicas. Sidney, seja muito bem-vindo. Então, pessoal, bom dia a todos. A gente vai passar aqui um pouquinho de conteúdo, alguns conceitos, tá? E mostrar quais são as normas técnicas brasileiras e internacionais que falam sobre aterramento, né? Às vezes a gente é questionado assim, mas não existe uma norma de aterramento no Brasil. Realmente não existe uma norma específica de aterramento, mas existem várias normas que falam sobre aterramento. E aí nós vamos falar quais são elas aqui. Tá? Primeiro, para a gente saber, né, um projeto de aterramento, né, as melhores práticas para você desenvolver um projeto, né, você tem que fazer primeiro análise de medição de resistividade do solo. Por quê? Porque toda essa descarga, né, seja uma corrente de descarga atmosférica ou de um curto-circuito, a gente tem que fazer a dispersão dessa corrente através da resistividade do solo para que faça a proteção, né, de pessoas e equipamentos, que é o fio da utilidade de um aterramento. Depois, a gente fazer a estimativa dos limites permitidos de voltagem de toque e passo, né? Então, a gente tem dois tipos de choques elétricos, né? A gente tem o choque de toque, você pega em alguma carcaça que está energizada e pode tomar um choque elétrico, e tem também a voltagem de passo, que é exatamente o passo, né? Você cria uma diferença de potencial entre os seus pés e você pode ter uma descarga atmosférica. Então, isso tem que ser medido até para poder dimensionar a tua malha de aterramento. Depois a gente faz também a análise da corrente de falha. Então a gente vê tanto o potencial como também a corrente, que vai ser drenado, né, por essa malha de aterramento, e a avaliação do desempenho de segurança do projeto, do sistema de aterramento. Né? Então, o aterramento o que é? Na realidade, é uma conexão condutora, certo? Seja intencional ou acidental, pelo qual um circuito elétrico ou equipamento está conectado à terra. Então, o aterramento, a gente tem essa haste aqui, né, de aterramento, tem a conexão do aterramento, o condutor, que é ligado em todas as partes metálicas da tua estrutura, da tua usina fotovoltaica. Tá? As aplicações, né, dos aterramentos: segurança de seres vivos, né, a proteção das pessoas, desempenho do sistema elétrico, né, atuação rápida do sistema de proteção para que não danifique os equipamentos e, principalmente, proteção de equipamentos sensíveis. Tá? A resistividade do solo, né, dependendo da área, né, eu posso ter resistência diferente conforme a profundidade do solo. Então, eu tenho que fazer a medição da resistividade do solo, tá, para calcular o meu projeto de aterramento. Então, geralmente, a gente usa um equipamento, né, que é o resistômetro ou o terrômetro. Tá? O resistímetro, ele é um equipamento mais sensível, ele dá uma aproximação muito melhor da resistividade, e o terrômetro é um equipamento mais genérico, que é mais utilizado. Tá? Requisitos básicos de um bom aterramento: permitir o escoamento para a terra das correntes de descarga, utilizar a terra como condutor de retorno, utilizar como referência para o sistema de proteção e limitar os níveis de potencial, aqueles potenciais que eu falei, de toque e passo. Tá? Então, quais são as normas, né, que falam sobre aterramento, as normas brasileiras e internacionais? Então, a gente tem primeiro a norma 5410, que ela fala sobre as instalações elétricas de baixa tensão. Então, tem um capítulo específico só para falar de aterramento, inclusive esquema de aterramentos e proteções. A gente tem a NBR 16274, que é uma norma específica para comissionamento, né, de usinas fotovoltaicas. Então, a gente fala também todos os ensaios e testes que a gente tem que fazer para certificar se o aterramento é de boa qualidade, atende às normas. A gente tem a norma 16690, que é uma norma específica para instalações no lar de corrente contínua. Tá? Essa norma aqui, a gente pode até dizer que ela pode ser ainda complementada, existem algumas lacunas ali em termos de aterramento que essa norma não fala e que existem outras normas internacionais. É tanto que a gente vai falar aqui de outras normas internacionais que a gente usa de forma complementar, embora não existam normas brasileiras que falem sobre isso. A gente tem a 5419, sobre proteção de descarga atmosférica. A gente teve 2 palestras aqui, né? Parabéns aí a Eliane, né? E esqueci todo, o Márcio da Embrastec, que já falaram aí exatamente sobre os DPS. Né? Agora tem que ver que o PDA, né, não é só o DPS, né? Nós temos o sistema de proteção de descarga atmosférica, temos também as medidas de proteção de surto, né? Então, na realidade, o PDA envolve essas 2 áreas. Nós temos a norma 7117,
exatamente para quê? Para medir a resistividade do solo. Tá? Nós temos a ABNT 14039, aqui seria a norma técnica para as instalações de média tensão. Então, a gente tem 5410 para baixa tensão. Nós temos a 14039, instalações de média tensão, ela tem um capítulo específico só sobre aterramento. Tá? Temos a 15751, que é exatamente para fazer as medições de potencial de solo. E aí, depois, a gente tem essas duas normas internacionais complementares que a gente usa, né? A I3E é estando de 80, pessoal, a I3E é o Instituto de Engenheiros Elétricos e Eletrônicos. Eles é que ditam as normas a nível mundial. Todas essas normas ABNT são baseadas em normas internacionais. Só que essa standard de 80 é uma norma específica para aterramento de subestação, que a gente fala um pouquinho na 1439, mas tem muitos buracos aí, lacunas, e a gente usa essa norma internacional. Outra da I3E, a 2778, que é uma norma de aterramento específico de usina fotovoltaica acima de 5 MW. Seriam as usinas que não estão enquadradas como geração distribuída, né? Usinas de escala de utilidade, a gente tem uma norma específica internacional, nós não temos normas brasileiras, a gente usa isso aí. E aí, para fechar tudo, a gente tem uma norma regulamentar, né? Que é a NR10, Segurança de Instalações Civis de Eletricidade, que também ela fala muito sobre a questão das proteções contra aterramento. Só para mostrar aqui a diferença em NR e norma técnica, né? As NRs, a NR10 é uma norma obrigatória, tá? Ela é baseada numa lei, tá? E ela, inclusive, tem ação civil e penal se você descumprir, tá? Existe fiscalização, inclusive, que fiscaliza o Ministério do Trabalho. Já as normas da ABNT e as normas internacionais são voluntárias, elas não são obrigatórias, mas é claro que a gente usa como melhores práticas nos projetos, tá? Então, onde é que se aplica? Então, aqui a gente está mostrando uma usina fotovoltaica, né? Eu tenho aqui os módulos, arranjo fotovoltaico, o inversor, e ali eu tenho de média para alta tensão. Tá? Então, a 5410 eu uso desse lado aqui de baixa tensão. Né? A 5419, a proteção dá para todo o sistema, tanto do lado DC como do lado AC. Né? Como também na subestação, você também tem SPDA. Tá? A 16690 seria só na parte DC do sistema fotovoltaico. A 7117, resistividade do solo, a gente usa principalmente usinas, né, de solo de grande porte. A 15751 é dimensionamento de uma linha de aterramento de subestação. Tá? A I3E 80, dimensionamento de aterramento de subestação também. A 1439, instalações elétricas em média tensão. E a I3E 2778, para usinas maior que 5 MW. Tá? A gente vai dar só uma pincelada aqui rápida. Onde é que está na 5410 falando de aterramento? Né? Eu tenho principalmente no capítulo 4, né? Aqui eu tenho toda a parte das proteções. Tá? Inclusive, na 5410 ele fala de todos os esquemas de aterramento possíveis para fazer no sistema de... Aqui a gente está falando de baixa tensão. Né? Tem um TTI, TTN, então todos os esquemas possíveis. Na 16274, então, toda a parte da inspeção, né, para proteção, sobre tensão e choque elétrico, você tem que fazer esses tipos de testes e ensaios no comissionamento do teu sistema. Né? Então, aqui eu tenho os ensaios categoria 1, que ele fala sobre a equipotencialização do aterramento, e esse ensaio aqui do cheque de tensão à terra. A gente faz a medição, né, tanto do positivo e negativo em relação à terra. Isso está na norma 16274. Com relação a 16690, né, ela é baseada na IEC 62548, é uma norma que dá os requisitos específicos de instalações elétricas do lado de corrente contínua para usinas fotovoltaicas. Tá? Aqui, ó, exatamente o que trata essa norma, né, a proteção contra choques elétricos, efeitos térmicos sobre corrente, e ele fala a relação que essa norma tem com a ABNT 5410. Então, quando a gente está falando de aterramento de sistema fotovoltaico, a gente usa a 5410 juntamente com a 16690. Tá? A 5419, exatamente a norma sobre proteção de descargas atmosféricas, né? Ela é dividida em 4 capítulos. Né? Então, a gente tem o primeiro princípio gerais, gerenciamento de risco, isso aqui é que vai definir, né, se realmente o teu sistema, né, ele deve ser protegido com um sistema de proteção de descargas atmosféricas ou não. Né? A Iane até falou aqui sobre a questão
de a gente fazer análise de risco, né? Então, o PDA, né? Que a gente não chama mais de SPDA. Na realidade, o PDA, que é a proteção de descargas atmosféricas, eu tenho aqui o SPDA e tenho as medidas de proteção de surto. Né? Na realidade, você tem que aplicar esses dois métodos para calcular a tua proteção de descarga atmosférica. A questão da resistividade do solo, né? Então, a gente usa o método Werner, né, para poder fazer o cálculo da resistividade do solo. Aí ali pode ser um termômetro ou um resistímetro. Então, o resistímetro é um equipamento de mais sensibilidade. Aí eu tenho a 14039, que é para instalações de média tensão. Então, ela fala, inclusive, né, quais são as proteções que você tem que ter na subestação para garantir, né, contra choques elétricos, efeitos térmicos. Então, o que tem lá na 5410, em referência à proteção e aterramento, na 1439 tem também para média tensão. Aqui são os equipamentos dos esquemas de aterramento para média tensão. Tá? Eles são um pouquinho diferentes lá da baixa tensão. Tá? Aí nós vamos falar agora da I3E, Standard 80, que fala específico de aterramento de subestação. E I3E 2778, que fala exatamente de aterramento de usinas de solo de potência maior de 5 MW, seriam usinas em escala de utilidade. A gente não tem norma ainda brasileira que trate disso, então a gente usa essa norma aqui internacional. E, por último, a NR10, né, que é a norma sobre segurança de instalações e serviços de eletricidade. Então, a NR10, ela fala, inclusive, sobre a atenção de toque, né, atenção de passo, e quais são os procedimentos de segurança para quem trabalha nessa área, né, de instalações elétricas, tem que fazer, como também as proteções das pessoas que fazem, né, toda a parte de operação e manutenção, para que atendam a NR10, né, para que possam ter esse cuidado, né, para que não haja nenhum sinistro. Okay? Nós temos a 15751, que é sobre potencial de solo, né, então é a norma brasileira que exatamente mostra como faz essa medição. Né, então aqui seria a tensão de passo, né, aqui a tensão de toque. Tá, pessoal? Então, acho que eu fui rápido aí, porque é só 10 minutos. Ninguém me mandou nada. Então, tá aí os nossos dados, tá? Solar Plus Brasil é a empresa de projetos e capacitação. A gente, inclusive, tem nesse site que vocês podem acessar, a gente, inclusive, tem curso específico sobre projeto de malha de aterramento, tá? Tanto de média tensão como baixa tensão, para usinas fotovoltaicas de micro, mini geração e usinas centralizadas. Ok? Agradeço a todos. Obrigado. Bem, agradecemos então ao Sidney Piranga, da Solar Plus.